Olá pessoal, Fábio Akita. E hoje eu vou voltar a falar do meu novo NAS e na segunda metade dar mais um tópico sobre redes que me interessa. Como acessar meu NAS fora de casa, sem comprometer a segurança da minha rede de casa. E na verdade, eu acho que o objetivo todo dessa minissérie de redes que eu ando fazendo foi justamente para chegar no episódio de hoje para falar do meu novo NAS. E de volta aos meus vídeos sobre armazenamento, lá eu explico tudo sobre como HDs funcionam e como eu posso configurar vários HDs num único volume para ter redundância e mais segurança. Se não assistiram, recomendo ver depois. Entender arquivos e entender redes é o mínimo do mínimo que um programador precisa saber. Foi lá por 2009 que eu comprei meu primeiro NAS caseiro. Naquela época eu usava Mac e nos primórdios de podcast e webcast eu assistia uma reviewer de tech chamada Kali Lewis, que fez propaganda de uma nova marca muito da hora chamada Drobo. Unlike other plug-in drives, Drobo protects from a hard drive failure and allows you to simply swap in new individual drives while it's running to expand the total storage your computer sees. Desde aquela época, eles faziam um lance mais inteligente do que o RAID normal. Um RAID clássico precisa de HDs de mesma capacidade para montar o array. Significa que se eu colocar um HD diferente, maior, o espaço que sobra ele desperdiça. Mas o Drobo usava um sistema proprietário que conseguia usar o máximo de discos de tamanhos diferentes. E foi o que me chamou a atenção. Por quase 10 anos eu usei esse Drobo. Primeiro eu acho que foram uns 4 HDs de 512 GB ou 1 TB cada. Com o tempo eu ia trocando para HDs maiores, um de cada vez. Mas eu acho que nunca usei nada maior que uns 4 TB por HD. E durante essa quase uma década eu já tive problema de HD realmente falhar e graças ao Drobo eu conseguia só trocar esse HD falhando e ele conseguia se reconstruir sem perder nada. Porém, a interface dele acho que era USB 2, com seus meros 480 megabits, o que não dá muito mais que 60 megabytes por segundo. Mas como era mais para backup e não para acessar o tempo todo, eu deixava fazendo backup à noite, aí não importava tanto se era muito lento. Eu tive uma pane no Drobo inteiro uma vez que ele não ligava mais. Eu comprei outro Drobo, a versão 5N, que já era USB 3. Eu só tirei os HDs do primeiro que quebrou, coloquei no novo na mesma ordem e tudo voltou a funcionar, e com a vantagem que com o USB 3 já era bem mais rápido que o USB 2. Chegava perto dos 100 megabytes por segundo, que continua sendo 2 a 3 vezes mais lento que um bom HD mecânico e pelo menos 4 ou 5 vezes mais lento que um SSD SATA. Durante a pandemia eu resolvi experimentar com um novo NAS e peguei um Synology DS420J de tamanho similar ao Drobo e depois de mais de 10 anos o Drobo meio que parou no tempo. O software dele é super limitado e não oferece nada além do básico. Diversas outras marcas como QNAP, Synology e mesmo opções open source como TrueNAS para você montar seu próprio NAS num gabinete de PC evoluíram e deixaram o Drobo no chinelo. Eu resolvi ver o que os concorrentes estavam fazendo e o Synology eu achei bacana porque é basicamente um Linux, com Linux RAID, rodando MD-ADM por baixo e suportando file systems open source como o XT4 ou Btrfs. Ele não é tão sofisticado quanto um TrueNAS, que tem ZFS e consegue facilmente suportar armazenamento em nível de data center com arrays de dezenas de HDs e petabytes de dados. Mas TrueNAS não é para amadores. Não basta só seguir um tutorial na internet e fazer funcionar da primeira vez. Se você nunca precisou recuperar um TrueNAS com problemas, seus dados vão estar inseguros quando você mais precisar. Não adianta nada um software sofisticado que você vai cometer erros de amador e potencialmente corromper seus dados no meio do caminho. E não adianta só fazer funcionar da primeira vez. O teste de fogo é quando alguma coisa der pane e você realmente precisar recuperar dados. Se nunca passou por isso, considere que vai fazer errado da primeira vez. Como eu não quero virar administrador de sistemas, nem trabalhar em data center, eu queria uma solução que usasse componentes open source que eu confio, como Linux RAID, mas com suporte comercial decente e softwares maduros que me ajudem a não cometer erros de amador. E a Synology oferece tudo isso. Sim, é mais caro que montar um do zero com o TrueNAS, mas é mais confiável e para isso eu pago mais caro. Valor é relativo. Não adianta nada ser barato para montar, mas na hora de recuperar dados você cometeu um erro e perder tudo. Aí saiu super caro. Todo amador comete esse erro de só considerar o valor inicial das coisas. O DS420J foi bacana, mas ele tinha o mesmo problema do Drobo, interfaces lentas. Ele tinha ou USB 3
ou conexão de Ethernet 1 gigabit. Como eu disse no primeiro episódio dessa série de redes, 1 gigabit é ok. Para a maioria dos casos é velocidade suficiente, mas por causa do canal, mais e mais eu estava lidando com arquivos de centenas de gigabytes. Eu gravo meus vídeos em 4K com codec de edição DNxHR. Isso dá uma média de quase 100 gigabytes por hora de gravação. Alguns episódios eu preciso ficar umas 2 horas ou mais gravando, então toda vez dá 200 gigas ou mais. E não, se deu vontade de comentar, por que você não grava de jeito X ou Y? Obrigado pelo palpite, mas se eu gravo nessa configuração é porque eu já sei que é a melhor. E isso nem é considerado muito. Estúdios profissionais que gravam em 8K estão acostumados a lidar com terabytes por projeto. Agora pensa, transferir 200 GB a uma velocidade de uns 120 megabytes por segundo significa quase meia hora para transferir tudo para o Synology. 120 megabytes por segundo é quase saturar a conexão Ethernet de 1 gigabit. É o máximo que meu Synology conseguia aí. E no Drobo era mais lento ainda. E isso só para fazer backup. Eu precisava ter terabytes de SSD no meu PC para editar isso. Para editar vídeo 4K desse tamanho, HD mecânico é muito lento. E assistindo vídeos de outros YouTubers como Linus Tech Tips, MKBHD e outros, eu sabia que todos editam vídeos direto dos NAS deles, usando redes acima de 2.5 gigabits. Em 2021, eu atualizei meu equipamento de gravação. Antes, minha câmera Sony A7 III gravava em SD cards, mas ele tem aquela maldita limitação de parar de gravar automaticamente depois de 30 minutos. Toda câmera fotográfica faz isso por causa de mais uma maldita lei da Europa. Europeu é campeão de criar leis imbecis. E de qualquer forma, SD cards não são confiáveis. E um dia tive problemas de corromper meus arquivos e eu perdi um episódio. E cansado dessas limitações, eu comprei um Atomos Ninja 5. Agora eu ligo a saída HDMI da minha câmera nesse Atomos, que por sua vez tem um SSD SATA e ele grava direto do HDMI em arquivos no SSD sem limitações. Isso resolveu o problema de vídeo. E de novo, se você estava indo comentar, por que não grava direto no PC? Novamente, para mim não era uma boa solução. Valeu pelo palpite. Daí um belo dia, meu gravador de áudio, que era um Tascam velho, começou a dar pau e mastigar os arquivos de áudio. Eu cansei dele e eu comprei um gravador novo, um Zoom H5. Agora ele grava tanto em SD card, mas eu ligo a saída de áudio na entrada do Atomos. Então o Atomos grava tanto o vídeo da câmera quanto o áudio do gravador, tudo junto, e eu ainda tenho uma segunda cópia no gravador via SD card. Daí eu resolvi o áudio também. Agora eu queria resolver a edição e backup dos vídeos originais. E sim, eu guardo e sempre vou guardar os originais. Novamente, não precisa aí nos comentários dizer para apagar os originais para economizar espaço. Um profissional nunca joga fora originais. E para isso eu queria transferir os arquivos do SSD do Atomos direto para o meu NAS em rede 10 GB. 10 GB seria um pico de mais de 1 GB por segundo. E esse meu Synology DS420J, que é um modelo caseiro, não oferece upgrade de hardware, tipo colocar placa de 10 GB. Então eu resolvi que era hora de investir num NAS profissional, o modelo DS1821 Plus. A série que termina com J, acho que é de entrada, é bom para quem está começando. A série 21 Plus é profissional. Tem modelos ainda maiores, mas para mim esse seria suficiente. Para começar, esse modelo tem 8 bias de HDs, então eu decidi ir all-in e comprar nada menos que 6 HDs Seagate Iron Wolf de 12 TB. Iron Wolf são HDs feitos para NAS, eles têm mais durabilidade, aguentam mais vibrações, têm cache maior, é como um HD caseiro, tipo um modelo Barracuda, mas muito mais resistente e obviamente mais caros. Eu liguei os 6 no novo Synology e montei um volume com 5 deles em modo SHR, que é Synology Hybrid RAID. Em vez de um RAID normal, que exige HDs de tamanho igual, ele consegue aproveitar o espaço de HDs diferentes melhor de um jeito proprietário dele. Lembra que eu falei que o Drobo fazia? Hoje em dia outros fabricantes já superaram. No meu caso, isso virou um volume de 42 TB e o sexto HD fica desligado como hot spare. Se um dos 5 HDs falhar, o NAS automaticamente desliga o que falhou, liga o hot spare no lugar e começa a reconstruir o volume sem perder nada. E como é para ir all-in, resolvi fazer todos os upgrades que esse modelo permite. Coloquei 2 NVMEs de 1 TB cada, dedicados só para ser cache. Assim, arquivos mais acessados ficam no NVMe em vez de ter que ir nos HDs mecânicos. E nem é muito que precisava, porque apesar de serem HDs mecânicos e muita gente ficar me perguntando se um RAID feito com SSDs não seria mais rápido, a resposta devia ser óbvia. Não, o custo simplesmente não compensa. Mas na cabeça de vocês, se imagina que porque estou lidando com HDs mecânicos vai ser mais lento que um SSD. E é aí que estão errados. Em IOPS talvez, mas em velocidade não. Cada HD desses é capaz sozinho de mais de 200 MB por segundo.
Lembra da explicação de dispositivos de bloco, como arquivos são divididos em blocos e como esses blocos são divididos nos vários HDs de um RAID? Cada HD no RAID contribui com mais ou menos metade da velocidade para leitura e escrita. Então cada um contribui com pelo menos 100 megabytes por segundo para a velocidade total, indo para mais de 500 megabytes por segundo. Para dar perspectiva, isso é mais de 4.000 megabits por segundo. E eu estou arredondando por baixo. Em benchmarks eu estou conseguindo ir até 6.000 ou 7.000 megabits por segundo. Sua rede cabeada de casa é só 1.000 megabits, mas na minha, que é 10 gigabits, eu consigo suportar isso. Para conseguir essas velocidades na rede, eu comprei a placa de rede 10 gigabits e comprei cabos de rede Cat6a com conectores blindados. Não adianta nada a placa de rede boa com cabos que não aguentam a velocidade. Se eu falei que consigo ir na faixa acima de 7.000 megabits por segundo, às vezes 8.000, significa que eu estou usando a maior parte do que minha rede consegue. E para tudo falar nessa velocidade, eu também comprei uma placa de 10 gigabits para o meu PC e um pequeno switch TP-Link que suporta 10 gigabits em todas as portas. Aliás, cuidado com switches com marketing duvidoso. Eu vi caixas de switches baratos dizendo que suportam 5 gigabits e tem 5 portas. Aí você pensa que cada porta suporta 5 gigabits cada. Mas não, em letras miúdas eles falam que o aparelho suporta até o máximo de 5 gigabits, ou seja, cada porta é só 1 gigabit. No meu caso são 5 portas de 10 gigabits cada, então o aparelho todo suporta 50 gigabits. E isso é importante porque lembra todo o processamento de checagem de erro, roteamento, tudo mais que um switch precisa fazer, tudo isso exige CPU que consiga processar o tráfego de 50 gigabits por segundo. Ele fica bem quente quando está ligado trabalhando. Finalmente, o último upgrade desse all-in foi trocar os 4 GB de RAM que o DS1821 vem e colocar 16 GB de RAM ECCA+, que tem correção de erros para evitar single event upsets de raios cósmicos, por exemplo, como eu expliquei no segundo vídeo da série de correção de erros. Minha memória ECC provavelmente está rodando o RAM encode para recuperar qualquer bit flip acidental. Tudo isso para garantir que nenhum dado nessa caixa seja corrompida de jeito nenhum. E agora sim eu consigo gravar os vídeos crus depois da gravação direto para o NAS em velocidade máxima e consigo usar o DaVinci Resolve para editar vídeos direto do NAS sem precisar ter nada em SSD local. Eu vou te falar que a qualidade de vida é incrível, meu fluxo de trabalho fica bem mais fácil. Isso tudo já é equipamento que um pequeno estúdio de gravação teria para ter 2 ou 3 editores de vídeo trabalhando direto do NAS. Para estúdio maior, eles teriam um rack de HDs, cada um com mais de uma porta de 10 gigabits, talvez numa rede de 100 gigabits por segundo. Nos vídeos do Linus ele tem o projeto Petabyte, onde monta um rack com TrueNAS e dezenas de HDs ou SSDs com ZFS que suportaria uma dúzia de editores de vídeo, tudo trabalhando por rede 2.5 gigabit, lidando com vídeos 8K de terabytes de tamanho. O que eu montei é a versão júnior disso. E dá para ir muito longe, mas isso foi só para solucionar o meu fluxo de trabalho de vídeo, que honestamente nem é tão pesado assim. Eu sou o único editor e faço tudo sozinho, portanto sim, esse investimento foi bem mais do que eu precisaria. Só para ter uma ideia, o NAS, os HDs, os upgrades de SSD, RAM e rede deram um total de bem mais que 30 mil reais. Se fosse lá fora, teria custo fácil de mais de 3 mil dólares. Em dólar nem parece tão caro. Um computador moderno como um Mac Studio custa mais que isso. Mas falando em reais, sim, é 1/3 de um carro popular. Qualidade é proporcional ao preço. Mas eu não ia usar só para vídeos. A vantagem desse NAS é que ele vem com um bom processador, um AMD Ryzen quad-core de 2.2 GHz cada. Não chega nem aos pés dos 16 cores que meu Ryzen 9 5850 no meu PC tem. Mas para um NAS está sobrando. Um NAS é nada mais, nada menos que um PC com Linux. E na teoria você não deveria, mas pode rodar qualquer software dentro dele. Não deveria, porque a função de um NAS é ser dedicado a lidar com arquivos. Num ambiente onde outras pessoas estivessem trabalhando e puxando arquivos o tempo todo para editar, a CPU ia ficar trabalhando só para entregar os blocos o mais rápido possível. Fora que você não quer que, por acidente, um aplicativo com bug acabe corrompendo seus dados. Então, nunca rode nada diferente de um NAS de trabalho. Mas como é meu NAS caseiro, onde eu sou a única pessoa com acesso, eu quis aproveitar o processamento sobrando para mais coisas. O software da Synology já suporta Docker nativamente, com interface gráfica facinha de usar e acesso a terminal via SSH se eu quiser rodar manualmente. Então eu comecei a fuçar coisas para rodar nele. Em outro episódio eu vou finalmente explicar mais detalhes sobre Dockers e containers, mas por hoje entenda Docker como uma forma fácil, controlada e isolada de instalar software no meu NAS sem grandes riscos.
Vamos recapitular o básico de redes. Toda vez que eu navego em site, normalmente não me preocupo porque todos oferecem HTTPS, então tudo que trafega entre meu navegador e o site é criptografado. Mas isso é depois que eu já sei o endereço IP do site. Para saber o endereço IP, baseado no domínio como google.com ou apple.com, alguém precisa me dizer que apple.com é o IP x.y.z e quem sabe disso é um DNS, lembram? No terceiro episódio da série, eu disse que meu PC ganha endereço IP privado atrás de um NAT graças ao serviço de DHCP do meu roteador, que funciona como um síndico do prédio. Eu ligo meu PC e ele pergunta para o síndico: "Ô, que endereço IP tem sobrando para mim?" E o DHCP responde: "Tem esse 192.168.1.200, beleza?" E aí o PC assume esse endereço e junto com o endereço vem outras configurações, como o endereço de DNS, que eu disse para mudar para ser 1.1.1.1 da Cloudflare ou 8888 do Google e evitar usar o DNS que o provedor já pré-configurou para você, caso se preocupe com privacidade, porque DNS de provedor não oferece DOH, que é DNS over HTTPS. O navegador abre conexão encriptada via TLS com o site depois que sabe o endereço IP do site, mas a requisição para o DNS perguntando qual IP que é apple.com vai em texto puro, aberto, sem criptografar. E se você deixou o DNS do provedor, ele sabe que sites você navegou, que horas, a partir de qual lugar. Não chega a ser nenhuma informação tão crucial assim, mas para quem se importa com privacidade, é mais uma informação sobre você que está vazando. Tem gente que diz, foda-se, e tudo bem, não precisa comentar isso, seu palpite é irrelevante, eu estou falando com quem se importa. E não só isso, a gente usa plugins de adblock para bloquear propagandas em sites, mas eles não conseguem pegar tudo sempre. Toda ajuda a mais é bem-vinda. Por tudo isso, eu resolvi que o primeiro container que eu queria instalar no NAS seria do aplicativo Pi-hole. Ele se chama assim porque foi originalmente feito para instalar num Raspberry Pi, que é como eu usava antes. Mas ele é levinho e mover para o NAS significa um equipamento a menos que eu preciso dar manutenção. O Pi-hole é um servidor de DNS e que oferece uma aplicação web para dar um monitoramento gráfico para a gente. O que eu faço é configurar para usar o DNS da Cloudflare 1111 e ele faz cache de tudo. E ele também se sincroniza com alguns bancos de dados mantidos pela comunidade de domínios reconhecidos como sites de propaganda ou mesmo de malware. Daí, se algum site onde eu navego pede alguma coisa desses domínios, o Pi-hole rejeita e não me deixa navegar lá. Daí o que eu faço é colocar o endereço IP do NAS como DNS no DHCP do meu roteador. Daí todos os equipamentos de casa, meu PC, minhas TVs, meus consoles, meu celular, até minhas lâmpadas inteligentes recebem a mesma configuração e passam a usar o Pi-hole como servidor de DNS. E a outra vantagem é que ele consegue fazer requisições de DOH ou DNS over HTTPS. Lembram que eu falei que toda requisição de pergunta para DNS vai em texto aberto? Com DNS over HTTPS, ele primeiro abre uma conexão segura via HTTPS e manda a pergunta criptografada. Agora tudo é criptografado, dificultando alguém saber o meu padrão de navegação na web. Para isso, eu precisei de um segundo container de Docker oferecido pela própria Cloudflare, que é o serviço Cloudflare D. Lembrando que D no final é de daemon. Eu não vou entrar em detalhes porque a documentação diz tudo que precisa saber, mas o container em si já vem pré-configurado apontando para os servidores de DNS que suportam HTTPS da Cloudflare. Daí eu aponto meu Pi-hole para esse daemon e pronto. Meu navegador pergunta para o Pi-hole, que abre uma conexão segura com o Cloudflare e resolve o domínio via HTTPS, e nesse percurso ninguém no meio do caminho, incluindo o meu provedor, conseguem saber em quais sites eu estou navegando. Se gostaram da solução, eu vou deixar links para o que eu falei na descrição do vídeo abaixo. O próximo container eu falei um bocado nas stories do meu Instagram, então quem acompanhou sabe. Faz décadas que eu venho baixando animes, séries, filmes, tem coisas que eu assistia nos anos 80 e 90 que não existem mais em nenhuma plataforma de streaming de hoje, em particular animes antigos. Tem outros que existem no Japão, mas nunca vieram para o Ocidente. Enfim, tem milhares de conteúdos que se você só assiste Netflix, nunca ficou sabendo que existe. Aliás, a seleção do Netflix é bem ruim e incompleta, eu sinto pena de quem só conhece o que tem lá. E sim, tecnicamente é pirataria. Eu não estou incentivando, mas eu também acho que quem quer piratear vai piratear independente. Avisar que não pode nunca fez nenhum efeito. É que nem foto de câncer em pulmão de caixa de cigarro. Isso nunca funcionou. Como ex-fumante, eu sempre ignorei completamente aquilo. Cada um é adulto e lide com as consequências. Quer fumar? Fume. Só não incomode os outros. Quer piratear? Pelo menos pirateia direito.
Que atire a primeira pedra quem nunca baixou nada via BitTorrent. Em outro episódio eu falo sobre ele, mas por hoje todo mundo pelo menos sabe que é o melhor jeito de piratear. Eu sou da época do LimeWire, eDonkey, Kazaa, Napster e outros, mas BitTorrent é animal. E existem softwares open source como Jellyfin, Radar, Sonar e Prowlar que fazem o seguinte. Jellyfin é um projeto em cima de outro conhecido, o Emby. É basicamente um software que organiza sua mídia, vídeos, música e tudo mais numa interface parecida com a da Netflix, com tocador e tudo mais. Vale a pena pesquisar. Ele vasculha suas pastas de mídia, faz um índice, baixa capas dos filmes, notas do Rotten Tomato, informações de elenco no IMDb e organiza bonitinho para você. Mas você ainda tem que ficar baixando as coisas manualmente, renomeando, colocando nas pastas certas. E se desse para ser tudo automático? É para isso que servem o Radar, Sonar e Prowlar. Você pode assinar o RSS de BitTorrent de séries que ainda estão saindo e o povo de fansub ainda está legendando. E quando ficam disponíveis, baixa sozinho para você, renomeia, baixa a capa e tudo mais. E quando você liga a TV, já está organizado no seu Jellyfin. Dependendo da série que está acompanhando, se for muito famosa, no mesmo dia que saiu na Amazon Prime, algumas horas depois já aparece no seu Jellyfin. É literalmente como se você tivesse seu próprio Netflix particular, só que melhor. Hoje eu não vou mostrar como configura tudo isso, mesmo porque eu sou das antigas e eu uso mais para baixar coisas que não se encontra fácil. Séries novas eu prefiro assistir direto de um Crunchyroll da vida. Eu assino todos os serviços de qualquer forma. Mesmo filmes que eu gosto muito, eu compro em Blu-ray. Então quando eu baixo, normalmente já tinha comprado. Eu só baixo porque é mais fácil para assistir. E em vez de Jellyfin, eu prefiro usar o Plex. Ele é meio chatinho com planos pagos e tudo mais, mas é o que tem a interface mais bem feita, melhores apps para celular e TV e realmente funciona igual ao Netflix. Deem uma olhada. E eu tenho séries de animes e ele organiza as temporadas, episódios de assistir. Posso começar a assistir no PC e continuar na TV. É perfeito. O único problema é que ele só funciona dentro de casa, na minha rede local. O Plex é o concorrente do Jellyfin, Emby, Code e outros. Tem planos pagos se eu quiser acessar de fora, mas digamos que eu prefira continuar usando só os recursos gratuitos. Como eu faço para poder assistir meus animes quando estiver viajando, na casa dos meus pais ou em qualquer lugar fora de casa? E agora vem a última coisa que eu queria explicar de redes para vocês. Por causa da pandemia, muita gente ganhou a opção de trabalhar remotamente de casa e aqui o problema é o oposto. Como você faz para poder ter acesso a servidores da empresa, por exemplo? E é aqui que entra a solução de uma VPN, um Virtual Private Network ou redes virtuais privadas. VPN, existem diversos tipos, e de novo, eu não sou especialista em redes, então eu quero compartilhar com vocês só o básico. Até aqui a gente sempre assume que redes funcionam com dispositivos de hardware como placas de rede, que fisicamente tem um buraco para espetar um cabo Ethernet, como o conector RJ45 ou uma placa Wi-Fi que você conecta num ponto de acesso. Mas em ambos os casos, se trata de dispositivos físicos de hardware. Para o sistema operacional falar com esses e outros dispositivos, eles precisam de um pedaço de software chamado driver. Esses drivers normalmente são carregados junto com a kernel do seu sistema operacional, seja Linux, Windows, Mac, Android, não importa. Se tem um hardware, a kernel precisa de um driver. No Windows, você enxerga os dispositivos no gerenciador de dispositivos e pode ver detalhes, tentar atualizar os drivers por lá e tudo mais. Em Linux, pode usar comandos como lspci para listar os dispositivos ligados no bus ou barramento de PCI, por exemplo. Enfim, o importante é a kernel conseguir enxergar todos esses dispositivos. Mas tecnicamente para o sistema operacional meio que não importa se o hardware existe de verdade, contanto que exista um driver que diz que ele existe. Presta atenção, um driver pode mentir para o sistema. É o que acontece quando se instala uma máquina virtual como um VirtualBox da vida. Dentro dela manda instalar o Windows e ela vai instalar drivers que dizem para esse Windows que tem uma placa gráfica, embora não tenha hardware disso. O driver está emulando um hardware e desenhando na janela do VirtualBox. O Windows virtualizado acha que tem uma placa de verdade. Ele não tem como saber a diferença, ele está dentro da Matrix. E isso acontece com todos os dispositivos. Dentro da máquina virtual, os drivers dizem que tudo existe, mas na prática, os drivers conversam com o VirtualBox do lado de fora e assim possibilita compartilhar meu teclado de verdade, mouse, som e tudo mais.
E se fosse possível ter placas de rede virtuais? E aqui entram os conceitos de TUN e TAP. Lembra a ideia que pacotes de rede são divididos em camadas? No modelo OSI temos camada 1, que é física, camada 2, que é data link, que é o que Ethernet se preocupa, tem camada 3, que é network, que é onde a parte IP de TCP e IP se preocupa, e na prática, TUN é um dispositivo de rede virtual que atua na camada 3 de rede, e TAP, que é um dispositivo de rede virtual que atua na camada 2. Isso é uma tecnicalidade que para a gente não importa muito, mas só para saber. Nos diversos componentes de uma infraestrutura de rede, cada um lida com pacotes em camadas diferentes. A gente que é programador acaba só lidando com camada de aplicação, mas coisas como placas de rede ou switches atuam da camada 3 para baixo, não se importando com as camadas superiores. Numa máquina virtual se instala um driver de rede para simular que existe rede, e o Windows virtualizado fala com uma placa que não existe, um TAP, que por baixo cria um bridge ou ponte entre essa placa virtual e a placa real do PC, que é a host. Graças a essa placa virtual, dentro da máquina ele ganha um IP tipo 172 ponto alguma coisa, e tudo que é roteado por essa placa chega na placa real e é roteado para a internet. Na prática é como se existisse uma nova sub-rede privada dentro da rede interna. Eu uso VMware na minha máquina e se abrir as configurações avançadas de rede, olha só o que eu acho, várias placas de rede, quase todas virtuais. Essa placa Ethernet aqui é minha placa de 10 gigabits de verdade que eu falei antes. Essa outra é a de 2.5 gigabit que vem embutida na placa-mãe. Só essas são as de verdade, mas essas outras aqui são placas virtuais para coisas como minhas máquinas virtuais. Mesmo num Docker, você pode subir container em dois modos de rede, host ou bridge. Se for host, vai subir como se fosse qualquer outro programa no seu PC, usando as mesmas configurações de rede local. Mas se escolher bridge, o container vai falar com uma placa de rede virtual TAP, que vai criar uma sub-rede separada e rotear os pacotes por essa ponte até o meu PC host. A vantagem de usar bridge é o seguinte: digamos que eu suba dois containers de web, que internamente vai carregar um programa servidor web que quer se conectar na porta 80. Ambos estão em modo host. O primeiro vai carregar e se pendurar na porta 80 do meu PC, mas o segundo container vai falhar, porque vai tentar se conectar na porta 80, mas já está ocupado. Então o sistema operacional recusa e rejeita o pedido do container. Agora, se rodar ambos em modo bridge, eles ganham uma rede vazia com outro range de endereços IP estilo 172 alguma coisa, que do lado de fora ninguém enxerga. É como sua rede 192.168 local, que do lado de fora ninguém enxerga por causa do NAT. Cada container nessa rede 172 privada consegue se ligar na porta 80 interna do container, porque é como se estivesse numa máquina vazia com uma placa de rede só para eles. Mas do lado de fora podemos mapear a porta 80 de dentro do container com a porta 8080 de fora do meu PC. E o segundo container sobe na porta 80 interna e podemos mapear para a porta 8081 do mesmo PC. Ambos os programas acreditam que estão sozinhos, conseguem ligar em portas virtuais 80, mas do lado de fora estamos remapeando essas portas para outras portas livres de verdade. Máquinas virtuais e containers são formas de eu mentir para os programas acharem que estão rodando numa máquina sozinhos, e do lado de fora eu controlo o que eu quero expor delas. De novo, containers de Docker estão na Matrix e não sabem disso. E não são só tecnologias de virtualização e containers que usufruem de placas de rede virtuais. E agora entra os TUN, que significa túnel. A parte que eu falei em outros episódios que não queria explicar é roteamento, e agora eu vou mostrar só o mínimo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu mostrei já no episódio 3 dessa minissérie como pacotes conseguem sair da minha rede pelo roteador do provedor e ir para a internet. E eu mostrei rapidamente uma tabela de rotas. Todo sistema operacional com TCP/IP mantém uma tabela de rotas. Ela que diz para mandar todo o tráfego para o roteador, que costuma ter um endereço IP mais baixo da subrede interna, como 192.168.1.1 ou 10.00.1 ou algo assim. No meu caso é esse TP-Link que eu deixo do lado do modem. Ele recebe os pacotes e também tem uma tabela de rotas como essa, só que no caso dele a saída padrão é mandar para o modem, e o modem por sua vez passa para frente para outros servidores na internet. Essa é a tarefa de um Default Gateway, a porta padrão de saída.
E lembra do episódio anterior, onde eu mostrei o exemplo onde eu estou numa rede de empresa rígida que restringe o uso da internet e fecha quase todas as portas e nem deixa eu navegar em todos os sites? E como usando um servidor da DigitalOcean eu furei um buraco no firewall e abri um túnel seguro encriptado usando SSH, uma VPN é um programa diferente de SSH, mas em conceito funciona parecido, furando o buraco em firewall ou, no meu caso, no CGNAT da Vivo, se conectando num servidor de fora e abrindo um túnel. Mas em vez de eu abrir o túnel manualmente com o comando SSH, uma VPN costuma instalar uma placa de rede virtual TUM. No caso de Linux, cria um dispositivo como /dev/tum. Esse dispositivo ganha um endereço IP inválido de internet como 172 alguma coisa. E o software de VPN faz mais uma coisa, cria entradas nessa tabela de roteamento que eu falei. Dá para configurar de várias formas. Por exemplo, eu posso adicionar na tabela que toda vez que do meu PC de casa eu tentar acessar um IP que só existe na rede da empresa, os pacotes são direcionados não para minha placa de rede de verdade, mas sim para esse dispositivo virtual TUM, que na realidade é um túnel criptografado ligado no servidor de VPN da empresa. Vamos dar um exemplo. Como já falei, existem dezenas de formas diferentes de VPN. Existe OpenVPN, existe MikroTik, soluções baseadas em WireGuard, como Tailscale, mas eu escolhi usar o Zero Tier, que achei simples, fácil de usar e resolve o meu problema de expor meu Plex de anime fora de casa. Para começar, eu crio uma conta lá e uma nova rede. Essa rede tem um código identificador, que obviamente eu estou escondendo uma parte. Ela começa com A84. Agora eu vou no meu NAS e instalo o Docker da Zero Tier, que é um programa cliente que vai se conectar no servidor deles. Seja no meu NAS, seja num PC com Linux, primeiro eu preciso carregar o driver para criar o tal dispositivo virtual de TUM. Eu me conecto no NAS via SSH e como root eu crio o seguinte script. Eu estou só escrevendo um arquivo com o comando insmod e o caminho para o módulo de TUM para kernel carregar. Na sequência, eu estou dando permissão para esse script executar. E eu falei nos vídeos de Ubuntu para estudar chmod e permissões, lembram? Daí eu rodo da primeira vez manualmente e no próximo boot já vai carregar sozinho. No final, eu checo se o dispositivo virtual apareceu com o comando ls para listar e de fato está lá. Agora eu tenho o equivalente a uma placa de rede virtual de mentira. Ainda do terminal, agora eu baixo e rodo o container da Zero Tier, que é um programa cliente que vai se conectar no servidor deles, furando um buraco em firewall e CGNAT. Relembrando, o conceito de furar é porque do lado de fora meu PC é inacessível por conta de firewall ou NAT do provedor. O servidor da Zero Tier não tem como abrir uma conexão comigo, mas eu consigo me conectar com o servidor deles. Para entrar tá bloqueado, mas para sair tá liberado. Agora que eu abri a conexão, o servidor da Zero Tier consegue falar de volta comigo por essa mesma conexão. Isso que significa furar. Nessa configuração, eu faço esse container enxergar o dispositivo TUM que acabamos de criar, configuro rede para ser host, ou seja, sem ser ponte, configuro um volume externo para configuração, que é onde o container vai gravar coisas que ele precisa e que não podem desaparecer se o container bootar. E é isso. Quando terminar de subir, vai se conectar e vai ganhar um número identificador da Zero Tier. Ainda pelo terminal, eu posso mandar comandos para esse container e o que preciso fazer é mandar se conectar naquela rede da Zero Tier que eu criei que começa com A84. Lembra? É um numerozão. Se você se registrar no site e criar uma nova rede, obviamente o número vai ser diferente. Então vamos conectar esse cliente que eu instalei via Docker com minha rede privada no servidor da Zero Tier. E pronto, do lado do NAS é só isso. Agora eu vou no meu celular e no meu PC e baixo o aplicativo da Zero Tier e instalo nos dois. É o equivalente ao Docker que eu instalei no NAS, um aplicativo cliente da Zero Tier. No meu celular eu abro esse aplicativo feioso aqui e mesma coisa, eu clico em Add Network e cadastro a mesma rede que começa com A84 e já posso conectar nela. No meu PC, depois que eu instalei e rodei, aparece aqui embaixo na barra de tarefas. Mesma coisa, me junto na mesma rede. Note que em cada dispositivo diferente ele tem um outro número identificador. No meu celular, lá embaixo, tem esse outro número que eu escondi que começa com EEB. É o identificador do meu celular. E no app do PC, mesma coisa. Ele tem esse My Address que começa com 3D7. Pronto, todo mundo configurado e conectado na mesma rede da minha conta na Zero Tier. O último passo, eu volto para o site, abro a configuração da rede A84 e lá embaixo vai ter uma lista de dispositivos que se conectaram. E olha só, meu PC que começa com 3D7 apareceu, meu NAS que começa com D46 aparece e meu celular que começa com EEB aparece. Agora é só preciso autorizar todos com esses checks do lado e pronto, está todo mundo conectado na mesma rede privada. Nessa nova subrede,
todo mundo tem endereço 172.22. alguma coisa. Por exemplo, meu NAS ganhou o endereço 172.22.61.42. O mesmo vale para todos os dispositivos, cada um com o endereço IP. Esses endereços não são válidos na internet, só dentro dessa rede privada. Agora vamos entrar no meu celular com o Zero Tier desligado. Se eu abro o app do Plex, que eu não pago assinatura, olha que tristeza, vazio. Vamos fechar, abrir o Zero Tier e conectar na rede dele. Agora eu abro o app do Plex de novo e voilá, olha minhas bibliotecas aqui. E todos os meus animes, bonitinho, tudo aparecendo. Eu tô via 4G fora do Wi-Fi de casa. Eu tô conseguindo falar com o Docker de Plex no meu NAS porque estamos conectados na mesma subrede privada da Zero Tier via VPN. Mesma coisa no meu notebook. Se eu estivesse fora de casa, em vez de usar o endereço IP da minha rede, que é 192.168. alguma coisa, eu ligo o Zero Tier e no navegador eu digito aquele endereço 172.22, porta 32400 e olha só, eu estou navegando no Plex de dentro do NAS, mesmo estando fora da minha rede. Mas como isso é possível? E aí vem o truque que a Zero Tier e outros softwares de VPN fazem. Vamos abrir o terminal do Windows. Digitando route print-4 para mostrar rotas de IPv4, eu tenho rotas para todo o endereço 192.168 interno da minha rede. É com essa tabela que ele sabe para onde mandar pacotes. Mas depois que eu habilito o Zero Tier, podemos rodar o comando de route de novo e vemos que adiciona novas entradas nessa tabela. Olha só, ele passa a reconhecer endereços 172. alguma coisa e o default gateway é esse dispositivo 172.22.121.226. Vamos de volta na janela de configurações avançadas de rede do Windows, onde lista dispositivos de rede, e olha aqui o dispositivo virtual TUN da Zero Tier. É como se fosse uma placa de rede normal, mas ela não existe, é o driver mentindo para o Windows e ela é virtual. Botão direito e propriedades, vamos ver que configurações de IPv4 ele tem e olha o endereço 172.22.121.226, que é o default gateway que registrou na tabela de roteamento. Por isso que toda vez que eu tento navegar, por exemplo, para o meu Plex com o endereço 172.22.61.42, o sistema pega os pacotes, manda para o dispositivo virtual, que por sua vez é só um software cliente que está conectado no servidor da Zero Tier. Ele faz forward desses pacotes, ou seja, redireciona para fora, para Zero Tier. E no mesmo servidor está conectado o cliente de Docker que eu instalei no NAS, que recebe os pacotes por essa conexão. O que eu tinha mostrado de abrir túnel SSH no episódio anterior é o modelo que se chama de Client to Site, ou acesso remoto. Mas nesse caso eu tenho dois clientes através de uma rede privada, conversando como se estivessem na mesma rede. Ambos com clientes conectados num servidor de VPN. É o modelo Site to Site ou Gateway to Gateway. Depois estudem esses termos, mas na prática essa solução da Zero Tier cria um túnel criptografado entre meu celular ou meu notebook com o NAS, usando um serviço no meio que permite burlar as restrições de cada uma das redes, seja firewall, seja CGNATs. Isso que eu mostrei da Zero Tier é uma solução boa quando você precisa acessar um servidor específico na sua casa ou na empresa, dentro de uma rede privada virtual. Mas isso deve soar um pouco diferente do que você já deve ter ouvido falar de VPN. Se eu tentar navegar na web, esse tráfego não vai para Zero Tier, só endereços 172.22 que vão ser enviados pelo túnel. Todo o resto é roteado normalmente pela sua rede local, sem mudar nada. O que você conhece de VPN é o contrário, que todo o tráfego web passa pelo túnel da VPN e sai pelos servidores deles. Muita gente que vê propaganda de VPN pensa neles como uma forma de burlar o filtro de região de sites como Netflix ou Amazon Prime para conseguir assistir séries que não passam no Brasil. Ou o uso mais correto, que é conseguir navegar com segurança mesmo quando estiver em redes não confiáveis, como o Wi-Fi do Starbucks. Falando sobre redes públicas, obviamente, nunca, jamais digite sua senha de qualquer coisa enquanto estiver conectado em rede da faculdade, do aeroporto, do Starbucks ou o que for. Lembra do terceiro episódio da minissérie quando eu falei sobre o problema de hubs, modo promíscuo e tudo mais? Você não sabe quem está escutando seus pacotes numa rede aberta. Sempre que estiver numa rede pública, use um VPN para acessar coisas como seu banco. Assim você garante que vai estar tudo criptografado e mesmo se tiver alguém fuçando seus pacotes de rede, não vai conseguir ler nada. Se usa um celular Android da Samsung, eles já têm embutido um serviço de VPN barato que ativa automaticamente quando se conecta em Wi-Fi público. Eu recomendo testar se puder, mas qualquer um serve. NordVPN, ExpressVPN, qualquer um.
O que acontece quando você usa um cliente de VPN? Por acaso eu uso o NordVPN. Ele oferece a opção de se conectar em servidores que eles mantêm pelo mundo todo. Então eu vou me conectar num dos Estados Unidos e pronto, conectado. Agora eu navego na web, normalmente parece que nada mudou. Vamos para aquele site que mostra qual é o meu IP, What is my IP? E olha só, fala que o endereço que ele enxerga de mim é um endereço nos Estados Unidos, justamente porque todos os pacotes da minha máquina estão sendo tunelados para um servidor da NordVPN nos Estados Unidos e de lá indo para os sites que eu quero navegar. Do ponto de vista dos sites, é um computador nos Estados Unidos que está conectando. Foi isso que fizemos com SSH no episódio anterior, lembra? Local Forwarding. É a mesma coisa, só que mais fácil de usar em vez de ter que digitar aquele comando grande no terminal. Mas o que de fato está acontecendo? Para isso, vamos abrir a tabela de rotas de novo na linha de comando com route print. Veja a primeira linha e a última linha. Eu estou simplificando, mas ele basicamente diz para qualquer endereço IP que eu quero acessar de 0 até 255 para mandar para o default gateway 192.168.1.1, que é o meu roteador, como eu mostrei no terceiro episódio. Mas agora vamos ver quando eu estou conectado na NordVPN. Olha o que apareceu. Logo no começo e lá no final da tabela de rotas, agora tem novas entradas apontando para a interface 10.5.0.2. E quem diabos é isso? Ainda na linha de comando, digitamos ipconfig/all no Windows para ver todos os dispositivos de rede e veja, tem um dispositivo NordLynx Tunnel, um dispositivo virtual de rede. O Windows acha que é uma placa de rede, mas não tem hardware por baixo. Ele cria um túnel e roteia os pacotes pela minha placa de rede de verdade, só que criptografado, e sempre para o servidor que eu conectei na rede da Nord. Como que o sistema operacional decide se deve mandar pacotes para a rota anterior do meu roteador 192.168 ou mandar para a rota nova da VPN em 10.5? É por causa desse número de métrica aqui no fim, que é um número de prioridade. Ele vai mandar para o menor número. E de curiosidade, esse onLink significa que são endereços que podem ser resolvidos localmente sem precisar rotear para fora. E claro, são dispositivos virtuais, locais, estão na mesma máquina. Tem um tanto de outras rotas aqui, mas é porque meu PC tem máquinas virtuais instaladas e elas também têm placas de rede virtuais que precisam ser roteadas. Na sua máquina vai ser uma tabela diferente, mas o princípio é o mesmo. A primeira coisa que vai ter é a rota para o seu roteador. É assim que os pacotes saem da sua máquina e sabem para onde ir. Toda vez que você aperta o botão para conectar na VPN, o que acontece por baixo dos panos é que ele adiciona essas novas entradas na tabela de roteamento. Quando desconecta, apaga essas linhas, aí seus pacotes voltam a trafegar pelo seu roteador como sempre. É isso que um cliente de VPN faz, cria um dispositivo virtual e reconfigura sua tabela de rotas para desviar os pacotes por esse dispositivo virtual. Mas voltando para a conversa da Zero Tier e meu servidor de anime, sem uma solução de VPN, todos esses dispositivos não conseguiriam se conectar através da internet, só seriam acessíveis na mesma rede local, no caso dentro da minha casa. Mas agora meu NAS fica sempre conectado na rede da Zero Tier, esperando pacotes virem de lá até a placa de rede virtual TUN que criamos e a partir daí para o resto do sistema e aplicações é como se fosse uma conexão local na mesma rede. E é assim que muitas empresas conseguiram ter funcionários trabalhando de casa em redes restritas através de CGNAT, abrindo conexão em servidores que estão nas empresas de forma segura, porque todas as soluções de VPN são criptografadas. Por muito tempo se usou protocolos como PPTP, que é Point-to-Point Tunneling Protocol, para criar túneis ponto a ponto seguros. Mas se eu não estou muito errado, ninguém mais usa PPTP, já é obsoleto e acho que é considerado inseguro. Se esbarrar num tutorial de PPTP, pode pular porque deve ser velho. Muita gente ainda usa soluções derivadas de OpenVPN, que é um software complexo escrito em cima de outro software complexo e controverso, que é o OpenSSL. Mas no mundo Linux, pelo menos, acho que o povo está migrando para o WireGuard, com código mais moderno e mais leve, que agora vem direto na kernel do Linux. Eu mesmo não sei muitos detalhes, mas se o assunto de redes e segurança te atrai, definitivamente estude o WireGuard. Como eu disse antes, a Zero Tier usa alguma solução proprietária que parece que é criptograficamente um pouco menos seguro que o WireGuard, mas não significa que seja inseguro. Se quiser um serviço equivalente que use o WireGuard por baixo, tem a Tailscale, que funciona mais ou menos do mesmo jeito que eu mostrei. E no caso de soluções para empresas, eu acho que muitos usam os produtos da Microtik. Só lembrando que nada disso sai de graça, e não digo no custo de assinatura do serviço. Pacotes tendo que passar por outras máquinas intermediárias no
meio do caminho em túnel criptografado, adiciona tempo de processamento e tempo de rota. Por isso, seus pacotes vão chegar no destino levando mais tempo e por isso conexões atrás de VPN têm velocidade menor e latência maior. O que varia nos diversos serviços por aí é a oferta de servidores mais próximos de você que podem ajudar a diminuir essa latência. Para navegar na web não faz diferença, mas para coisas como gamers, latência é importante. Enfim, no frigir dos ovos, eu consegui fazer o que eu queria. Eu configurei um NAS super rápido, o suficiente para conseguir editar vídeo pesado direto dele em rede de 10 GB local e eu consigo acessar coisas do meu NAS como o meu Plex, mesmo estando fora de casa, usando uma VPN da Zero Tier. Tudo isso foi super simples de configurar, porque eu já estou mais que familiarizado com VPNs, túneis e tudo mais. No momento que eu decidi usar o Zero Tier, já estava com tudo configurado em todos os dispositivos em uns 15 minutos. Mesmo você não sendo alguém de infraestrutura, é importante saber esses conceitos porque em pouquíssimo tempo dá para criar soluções para problemas simples como o meu, que era expor meu NAS na internet de forma segura. Eu falo como é impressionante o quanto que se aprende quando brinca de pirataria. Mesmo gamers já tiveram que lidar com esse tipo de tecnologia. Quem aqui nunca arrancou os cabelos tentando fazer o Hamat funcionar? Para quem não sabe, Hamat é que nem o NordVPN, um serviço de VPN da LogMeIn. Por alguma razão, gamers tendem a usar o Hamat. Eu poderia ter criado tudo na mão, um servidor particular numa Amazon ou DigitalOcean, um túnel local forward com SSH ou mesmo uma VPN com WireGuard, tudo configurado via linha de comando no terminal na mão. E é uma boa opção para quem quer aprender, mas eu queria algo plug and play. Como exercício, deixo de lição de casa para vocês que têm um PC em casa e um notebook, criar uma VPN usando o WireGuard ou SSH sem usar um software mais fácil como Zero Tier ou NordVPN. Acho que só o tanto de documentação para lei, tentativa e erro que vão ter que fazer vai valer mais que muito curso de rede que tem por aí. E com isso, eu finalmente consegui concluir a minissérie de redes. Em 6 episódios eu mostrei só o básico do que eu considero introdução ao assunto de redes e internet. Ainda tem bem mais coisas e muito mais detalhes, como VLANs, mas eu vou deixar para falar sobre essas coisas mais para frente. Por agora, eu cansei de falar de redes. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais. A resposta IOPS, ai que caralho, IOPS, leitura e escrita, ultra fácil. Séries novas eu preciso ou barramento de PCI, atual da camada, atuam, puta que pariu, filha da puta, desgraçado, quem que escreveu errado, maldito, tá link, que é o que é filha de uma puta, desgraçado. Nossa, mano, para de brincar com a chave. Cacete, quem que fica brincando com a chave, velho? Nossa, tem que ser um retardado mental. Tem gente que é retardado mental, velho. Para de balançar a porra da chave e enfia na porra do buraco, desgraçado. Nossa, mano. Ô imbecil, não sabe enfiar a porra da chave num buraco. Nossa, como eu odeio vizinho, velho. Como eu odeio vizinho. Nossa, morre, desgraçado. Ai, que raiva, mano.